Deixa eu ver se eu consigo sem te tirar daqui. Não, foi, a Thalita foi sair da reunião. Aí a Thalita retorna. Começou a gravar, tá, pessoal? Pessoal, bom dia. Vamos retornar aqui a nossa segunda parte da nossa aula de que, meu Deus do céu, de direitos reais, não é isso? Direito das coisas. Estamos estudando a posse, não é isso? Às vezes confunde. Dou aula de mediação, prática e também direito civil 2, processo civil 2, às vezes confunde. Mas a nossa aula civil que saiu por conta do próprio sistema, acredito que ela precisava sair para retornar, então ela foi quicada. O que é isso? Lógico que tem que voltar, é só ela tentar entrar novamente na reunião. Tá certo? Aí ela entrando novamente, eu permito aqui, acabou. Essa linguagem de CS aí, eu não entendo de CS, minha linguagem é aquela antiga mesmo. Pessoal, vamos lá. O Augusto Neto está com a mão levantada aí, tem uma pergunta, Augusto? Oi, professor? Tem pergunta? Estás com a mão levantada. Ah, é verdade. Eu me lembrei, professor. Era puxando um gancho da pergunta da Luiziane. Por exemplo, se por acaso eu tenho uma plantação, como a gente está falando de frutos, tudo conta, né? Até os efeitos naturais das coisas. Da Louisiana, justamente, Louisiana. Eu sempre confundo. Aí, vamos supor que lá tem essa plantação e, sei lá, cai um raio naquela plantação e dá perca total. Eu ainda vou ter que ser ressarcido pelos custos, né, professor? Aí, tipo, a menina lá que se vira para me pagar, correto? Não. Ou não? Não. Aí é caso fortuito, força maior, né? Pela força maior, pelo caso fortuito, aí não tem indenização, aí é o prejuízo, né? Geralmente se fala do caso fortuito da força maior como a mão de Deus. Então você tem que ir buscar a mão de Deus, né? Uma reparação. Mas aí a Luiziana também, era a Luiziana, né? O caso, não sei. A Luiziana não vai te indenizar porque não foi ela que provocou a perda da coisa. E também não foi você que provocou. Foi o fortuito. Então, nesse caso, não tem indenização. Nem ela te indeniza, nem você indeniza ela também. E fica eles por eles, elas por elas. A mesma coisa aconteceu uma geada, né? E matar com tudo, sem culpa sua, sem culpa dela, tá certo? Não tem indenização. Lembra que o código diz assim, aquilo que por culpa sua, aquilo que por culpa do possuidor se perdeu. Agora, se não foi por culpa dele, não há que se reclamar aí indenização, tá? Aí realmente fica sem responsabilidade para ambos os lados. Okay? O nome da Luiziana é muito fácil de decorar. É só lembrar que o pai dela era Luiz e a mãe era Ana. Então, Luiziana, pronto. Sim. Com Luiziana. É isso? Não é não, Luiziana? O nome do teu pai não era Luiz, tua mãe Ana? Por isso ficou Luiziana, ou teus avós. Quase isso, ó. Então, quase acertei. Hoje eu sou das minhas irmãs. Ah, é? Aqui ele está dizendo que é difícil de pronunciar o teu nome, que ele não consegue decorar o teu nome. É fácil, Luiziana. Nada, ele que não quer aprender somente. Eu sei. Então tá bom. Certinho? Então vamos dar continuidade. Tem mais perguntas? Mais alguma dúvida por parte do pessoal aí? Levantem a mão, façam uma pergunta normal. Augusto, ainda tem pergunta ainda? Vou baixar a tua mão aqui. Ah, tá. Se não tem, vamos passar adiante, tá? Vamos dar seguimento aqui. Então, vamos lá. Eita, com esse barulho ele vai ficar ruim, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, nós estudamos aí o direito aos frutos, né? Eita, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aqui me isolar um pouquinho mais, senão vocês não vão conseguir. Parou? Parou, não. Deixa eu ver se eu consigo me isolar um pouquinho mais aqui. Essa é normal. Vou ver se vai melhorar um pouquinho. Professor. Oi. A Thalita não consegue mais entrar. E agora, rapaz? Mas ela não está nem chegando aqui para mim o convite dela.
Eu acho que é porque tá dando como se ela nem pudesse enviar o convite. Vou falar aqui com ela, peraí. Diga para ela sair da página do Ava e entrar de novo, que ele vai para ela fechar a página do Ava, entrar de novo no site do Florence e clicar no Ava de novo. Não é possível que perseguição é essa contra a Thalita. Mas, bom, enquanto a Thalita tenta aí, né? Ela foi expulsa, mas quem que expulsou a Thalita? A hora que eu cliquei para gravar, ficou um tempão passando, tá, esperando para iniciar a gravação, tal. Aí, né, um novo host de link no Ava. Aí o próprio senhor falou assim, não pode iniciar a gravação porque alguém está com não sei o quê. Aí eu cliquei em iniciar assim mesmo. Aí apareceu, Thalita foi retirada da sala. Rapaz, que coisa. Então, como é que eu faço para ela entrar? Quem entende aí? Quem que entende aí? O Cirob com outro e-mail já entrou? Já, até apareceu ela. Thalita, estás tu aí? Thalita Sá, tá? Já conseguiu entrar. Então vamos continuar. Tô sorrindo muito aqui de Cirob. Eu não sei falar nem o nome de Cirob. Quanto mais o que ele está dizendo de CS, de internet, é que eu não entendo. Eu não sei nem o nome dele, nem pronunciar o nome dele eu não sei. Imagina as siglas que ele diz aí. Aí mesmo que eu não sei, não. Chama de videomaker profissional, professor. Videomaker profissional. Ah, não sei nem dizer. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. A Thalita já conseguiu entrar. Vamos dar seguimento. Então, muito bem. Nós vimos aí em relação a que a perda ou aquisição da posse pode causar, tá certo? E neste caso, nós temos que ver aquela segunda etapa. Lembra que eu falei que nós íamos ver direito aos frutos, direito às benfeitorias, as ações possessórias e ao uso capião? Então, vimos direito aos frutos, vamos ver agora em relação às benfeitorias. Muito bem. E se direito aos frutos o possuidor de boa-fé tem, enquanto estiver mantendo a sua boa-fé, tem direito até de retenção, e direito às benfeitorias, né? Como é que fica em relação às benfeitorias? Primeiro, vocês lembram o que é benfeitoria? Né? Lembram ainda o que é benfeitorias? Lá de Direito Civil 2. Né? Então, vamos lá. Benfeitorias são aquelas obras, eu coloquei o conceito aí no slide para você. São aquelas obras ou despesas que definitivamente incorporam a coisa para fim de quê? De conservação, de melhoramento ou de embelezamento da coisa. Isso são benfeitorias. Não se confunde aí com pertenças, tá? Não se confunde com frutos, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aí 3 espécies ou 3 tipos de benfeitorias. Nós temos as benfeitorias úteis, as benfeitorias necessárias e as benfeitorias voluptuárias. Tá? Pergunta clássica de todo doutrinador. Uma piscina, pessoal, é benfeitoria útil, benfeitoria voluptuária ou benfeitoria necessária? O que vocês acham? Uma piscina é uma benfeitoria útil, necessária ou voluptuária? O Jorge escreveu aqui em russo, mas eu entendi. Ah, tá ok, Thalita, beleza. Todo mundo acha que é voluptuária? Não. Depende, a resposta é depende. Depende da onde a piscina está instalada. Se for numa residência, é voluptuária. Mas se estiver numa escola de natação, será que é uma benfeitoria voluptuária? Vocês já ouviram falar de uma história de uma escola de natação que não tem piscina?
Não dá, né? Então, numa escola de natação, obrigatoriamente a piscina vai ser uma benfeitoria necessária, tá? Porque se não tiver ela, não tem como fazer a aula de natação. Vamos lá, pessoal, todo mundo agora imitando que estamos na água, imaginando que estamos na água. Bate os braços, tá? Aí se joga agora de peixinho, bia a cara no chão. Então, não dá. Então, tem que ter uma piscina lá na escola. Então, tem que ter bastante cuidado com essas expressões assim, assodadas, né? Bem rápido. Muito bem. Então, olha só. A importância da benfeitoria em relação aos efeitos da posse também recebe influência dos possuidores de má fé ou de boa fé, tá certo? Porque, a depender do possuidor estar de boa ou de má fé, nós vamos saber se ele tem direito às indenizações de benfeitorias úteis, necessárias ou voluptuárias, da mesma forma como os frutos, tá? Então, imagina só vocês o seguinte exemplo. Tá? Deixa eu pegar aqui... deixa eu pegar aqui, só um minutinho aqui, só. Quem está aqui na aula? Deixa eu pegar o nome de vocês mesmo, porque eu já vi que vocês entendem mais quando eu uso o nome de vocês. O que está acontecendo aqui? Richardson, tá, Richardson, Augusto, Matheus. Pois bem, deixa eu só ver aqui uma coisa. Para eu olhar o slide, eu tenho que tirar a imagem de vocês. E aí, se eu tiro a imagem, eu não consigo ver. Ô, meu, se eu estou dando uma aula, assim que eu terminar, eu ligo, eu lhe retorno, tá ok? Certo, então, pessoal, olha só. Digamos que o Richardson, que está aqui por cima, aqui na tela aqui, o Richardson, ele invadiu violentamente, né, invadiu pela violência, tá certo? O terreno do Benedito Duarte, certo? Richardson invadiu pela violência o terreno do Benedito Duarte. É uma posse de má fé. Tá certo? Não é uma posse de má fé? Sim. E quando o Richardson invadiu esse terreno, ele chegou lá e se deparou com uma situação difícil. A casa desse terreno estava praticamente caindo os pedaços. O telhado cheio de cupim. As paredes rachadas. Tá certo? E o Richardson falou assim, caramba, como é que eu vou morar aqui embaixo? Esse negócio está caindo. O que o Richardson fez? Foi lá e trocou todo o telhado, arrumou as rachaduras da casa, porque se de outra forma, não ia mais uns 6 meses, a primeira chuva que desce, a casa ia cair na cabeça de quem estivesse embaixo. Então, Richardson fez esses consertos, né, fez esses gastos naquele imóvel. Muito bem, aí quem é que disse que era o Benedito, né? O Benedito ingressa com uma ação de reintegração de posse. Eu pergunto a vocês, essa posse do Richardson é de boa fé ou de má fé? É uma posse justa ou injusta? O que vocês me dizem? Está cortando aí para vocês? Má fé. A posse do Richardson, que invadiu violentamente o terreno do Benedito, tá certo? É uma posse justa ou injusta? De boa ou de má fé? Injusta, de má fé. Injusta de má fé. Isso, injusta de má fé. Teve o uso da violência. Beleza, estão compreendendo. O Richardson fez que tipo de benfeitoria na casa? Útil, necessária ou voluptuária? Útil foi o telhado, professor, que você está falando? Trocou todo o telhado e consertou as rachaduras da parede da casa. É útil. Eu não entendi esse tipo de benfeitoria. Útil? Que tipo de benfeitoria é essa? Acabei não entendendo. Mas eu acho que tu quis dizer que é útil, né? Necessário, necessário. Foi o meu menorzinho que está aqui do lado. Vou falar Assustou consigo mesma. Então, pessoal, olha só, é uma benfeitoria necessária, não é isso? Benfeitoria necessária. Por quê? Por que é necessária? Porque é necessário aquela benfeitoria, senão a casa ia cair, ia perder. É uma benfeitoria necessária porque senão a casa se deteriorava, a casa ia
ruir, ia desaparecer. Muito bem. Então, Richardson tem uma posse de má-fé, posse injusta pela violência, tá? E ele fez benfeitoria necessária. O Benedito entrou com uma ação para reintegração de posse. O juiz deferiu a reintegração de posse. Eu pergunto, o Richardson, ele vai perder o dinheiro que ele gastou no telhado e nas áreas para reformar a casa, ou o Benedito é obrigado a indenizá-lo por essas benfeitorias necessárias? O que vocês acham? Tem indenização ou não? Sim ou não? Eu acho que sim. Eduarda, não entendi. Ah. Eu acho que ele tem que ressarcir o dinheiro, não? Ele tem que ressarcir, professor. Deve indenizar. Não tem que indenizar. Deve indenizar. Acredito que não. Acredito que sim. Aí tá assim meio... Não, eu coloquei que não, tipo assim... Por exemplo, eu coloquei que não, respondendo que sim. É porque eu só tinha perguntado, vocês acham que ele não deve indenizar? Aí eu disse não, pelo sentido de tem que indenizar. Porque como é uma benfeitoria necessária... Então nós temos três perguntas, tem 3 respostas. Que sim, que não e que sim com intenção de não. Estou brincando. Certo? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ele tem que indenizar sim, tá certo? Lógico que tem que indenizar. Porque senão haveria um enriquecimento ilícito por parte aí do Benedito, não é isso? Ora, não era uma despesa que era para o Benedito, que é o proprietário, fazer? Não era obrigado ele fazer? Sim. Então, essa indenização, essa benfeitoria, que é chamada de benfeitoria necessária, mesmo o possuidor de má-fé, ele deve receber uma indenização, tá certo? Porque era necessário fazer sob pena de perder a coisa. Então, ele ajudou o proprietário, tá certo? Ele fez foi ajudar o proprietário Benedito. Então, quando o Benedito entrar, que conseguir a reintegração de posse, ele vai ter que indenizar ou ressarcir essas benfeitorias que o Richardson fez, tá certo? Sob pena de enriquecimento ilícito, né? Às vezes, pode até o Benedito estar de má fé. O Benedito está olhando lá o Richardson invadindo a casa dele, o terreno dele, né? Lá o imóvel dele, assim, vou ficar na minha, deixa ele invadir, ele vai cortar o mato, ele vai limpar e tal, aí ele vai, a casa está caindo, ele vai ter que trocar aquele telhado, a hora que ele trocar, eu pego, vou lá e tomo, e aí eu fico sem gastar nada com a minha casa reformada. É verdadeiro isso? É falso. Tá certo? Quer dizer, de certa forma, tá certo? Mas pela juridicamente não. Tá certo? Por quê? Porque o Richardson vai receber, sim, uma indenização por aquelas benfeitorias necessárias que ele fez, mesmo ele estando de má fé. Tá certo? Para evitar que o Benedito se tenha aí um enriquecimento ilícito ou um enriquecimento indevido. Tá certo? Então, as benfeitorias necessárias, mesmo aos possuidores de má-fé, deverão ser indenizadas. Tá certo? Porque deveria ser feito pelo próprio proprietário. Agora, tem direito de retenção? O Richardson tem direito de retenção? Aí, Ana, eu estou achando que é a tua internet, tá? Está chovendo bastante, né? Eu creio que a tua internet, que para mim não está cortando, está ficando normal. Então, o que é direito de retenção? Direito de retenção, entendam vocês, que é aquele direito que o Richardson teria de ficar no imóvel até que ele recebesse a indenização. Isso é direito de retenção. Ele pode reter, né, a saída dele do imóvel até que o Benedito indenize ele pelas benfeitorias necessárias. Isso é direito de retenção. Cabe direito de retenção ao possuidor de má-fé? Neca de petibiriba. Tá? O Richardson, a hora que ele receber a sentença de reintegração de posse, ele sai do imóvel. E aí, se ele quiser, ele entra com uma ação a cobrar essas benfeitorias necessárias que ele fez no imóvel do Benedito, provando com notas fiscais quanto é que ele gastou, e aí o Benedito vai ter que indenizá-lo, mas ele não tem direito de retenção, tá certo? Ele vai ter direito só à indenização, tá certo? E não tem direito de retenção, não. Ok? Isso está lá no 1220, pessoal. Vou até ler com vocês, para que a gente possa compreender. Olha o que diz o 1220. Ao possuidor de má-fé, eu vou ler porque a nossa leitora oficial está com a internet ruim. Ao possuidor de má-fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Estão vendo comigo aí no 1220, né? Vou até escrever aqui o artigo 1220, para que vocês possam fundamentar que ao possuidor, ainda que de má-fé, deverão ser ressarcidos
as benfeitorias necessárias, ok? Não tem direito de retenção, porque senão o judiciário estaria permitindo aí uma justificada ilegalidade. Porém, e em relação às outras benfeitorias, tá certo? Será que ele tem direito às benfeitorias úteis? Será que ele tem direito às benfeitorias necessárias? Tá certo? Não, tá, pessoal? Benfeitoria útil e necessária, ou benfeitoria útil e voluptuária, o Richardson não terá direito, tá certo? Somente as necessárias, aquelas que era de obrigação do proprietário fazer e ele não o fez, tá certo? Aquelas que ele fez porque quis, tipo assim, ele achou que a casa era pequena, aumentou mais 2 quartos, uma benfeitoria útil. Essas não são indenizadas. Fez quem constrói em terreno alheio, constrói para o proprietário, é o que diz o código. Nós vamos ver isso daí mais à frente, tá? Se ele fez uma piscina lá nessa casa para ele poder, né, à tarde do domingo, ele ficar curtindo na piscina, tomando lá o seu chimarrão, o seu tererezinho, tá certo? Neste caso, também ele não tem direito à indenização pela benfeitoria voluptuária. Ah, professor, e de tirar essa piscina? É uma piscina de plástico, uma piscina de fibra, né? E ele pode arrancar, ele pode? Também não tem direito de arrancar. Fez, deixa lá, tá certo? Então, observe que em relação à boa-fé e à má-fé do possuidor concernente às benfeitorias, é muito interessante nós saber, né, se ele estava de boa ou de má-fé, para saber se ele tem algum direito ou não, mesmo tendo uma evasão aí pela violência, ou pela clandestinidade, ou pela precariedade. Diga aí, Richardson, levantou a mão. Professor, no caso da benfeitoria necessária, que o senhor falou que não cabe a retenção, mas vamos supor que a pessoa que é dona lá do imóvel, proprietária, não tem aquele dinheiro para indenizar e eles façam um acordo, né? Rapaz, tu fica aí como se fosse um aluguel, até dar esse dinheiro que eu tenho que indenizar. E eles, acordando isso, eles podem homologar isso na justiça, esse acordo entre eles? Pode, não tem problema nenhum. Um acordo, um negócio jurídico é um acordo de vontades. Se os dois aceitaram, não tem problema algum, tá certo? Fazer uma coisa nesse sentido. Eles podem até homologar isso na própria ação. Olha, seu juiz, ele não tem direito de retenção. Porém, como eu tenho que indenizá-lo pelas benfeitorias necessárias, e essas deram um total de 10 mil, um aluguel considerado ali é R$1.000 por mês. Eu vou deixar ele ficar 10 meses, depois de 10 meses ele sai, e pronto, entendeu? Não tem problema nenhum. Pode sim fazer um acordo nesse sentido. Certo? Mais perguntas, dúvidas? Então, vamos lá. Certo. Então, pessoal, esse possuidor, tá certo? Ele não tem direito de retenção. Se ele quiser cobrar essa indenização, ele tem que entrar com uma ação civil, né? E não tem direito às benfeitorias úteis e voluptuárias. Aí vocês podem me perguntar, professor, peraí, possuidor de boa-fé, ele tem direito às benfeitorias, às indenizações pelas benfeitorias necessárias? Tem. De boa-fé tem, lógico. Se o de má-fé tem, imagina de boa. E o de má-fé também não tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias? Tem. E qual a diferença, então? O que adianta eu estar de boa ou de má-fé em relação às benfeitorias necessárias? Se ambos têm direito a uma indenização, não seria uma incongruência? Não seria assim uma coisa... Bom, então para que destaca que o possuidor de má-fé tem direito de indenização pelas benfeitorias necessárias? Se o de boa-fé também tem, não tem diferença nenhuma. Então, mas antes eu invadir do que eu comprar, porque é a mesma coisa? Não é. Tá certo? O nosso código ele foi bem auspicioso, bem precuciente nesse pormenor, tá certo? Se vocês observarem o artigo 1222, vocês vão ver que o 1222 diz que aquele que fez a benfeitoria necessária, se for o possuidor de má-fé, o proprietário, o possuidor, o reivindicante, ele vai decidir se ele indeniza o possuidor pelo valor atual ou pelo valor de custos, tá bem? Tá certo? Agora, se o possuidor é de boa-fé, ele sempre vai ser sempre vai ser indenizado pelo valor atual da coisa. Olha o que diz o 1222. Olha lá. O reivindicante, que pode ser o proprietário, o possuidor real, ele é obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé. Tem o direito de optar, é ele quem escolhe, entre o seu valor atual e o seu custo. Certo? Ao possuidor de boa-fé,
indenizará pelo valor atual, tá certo? Então, pode ser que hoje o valor atual seja bem maior, e a gente sabe que isso ocorre, né? Por exemplo, imagine um conserto de um telhado ou de uma rachadura na parede que precisou usar ferro, tá certo? O ferro, né, até o início, até o meio do ano passado, uma coluna de ferro, vamos dizer assim, quando eu comprei para botar na piscina, viu? Eu pagava R$ 79,00, R$ 74,00. Hoje está R$ 149,00, certo? Aumentou mais de 100%, certo? E aumentou muito o valor do preço das coisas, né? Nós sabemos disso, que sempre vai aumentando. Então, o possuidor, o reivindicante, em que terá que indenizar as benfeitorias necessárias para o possuidor de má-fé, ele pode optar, não, quanto é que está o ferro hoje? Tá tanto. Eu vou atualizar aqui a tua planilha? Vou não. Eu vou te pagar o preço de custo que você pagou lá há 2 anos atrás, quando eu entrei com a ação. Tá certo? Porque o orçamento dele naquela época daria, digamos, 10 mil. Hoje, se for somar o valor atual da indenização, está dando quase 50 mil. Então, o reivindicante é quem escolhe. Não, eu quero pagar o preço de custo. Agora, se o possuidor estava de boa fé, se o Richardson estivesse de boa fé, entrado no terreno do Benedito, aí o Benedito sempre teria que pagar o valor atualizado. Quanto é que é atualizado? 50 mil. Então, Richardson, você vai receber 50 mil reais de indenização. Tá certo? Vocês compreenderam que o código colocou uma diferençazinha aí, exatamente para não ter esse problema de dizer que é a mesma coisa, está de boa fé ou de má fé? Sempre quem está de boa fé vai ter um plus a mais, vai ter aí algo a mais, né, para poder ser ressarcido, para poder ser indenizado. Tá certo? E além do mais, o possuidor de boa fé, pessoal, ele não tem direito só às indenizações pelas benfeitorias necessárias. Não, o possuidor de boa-fé ainda tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis, por exemplo, uma garagem que ele construiu, 2 quartos que ele aumentou, tá certo? Ele tem direito a uma indenização pelas úteis e ainda poderá levantar as voluptuárias. Ele não tem direito a uma indenização pelas voluptuárias, mas se ele puder tirar aquela voluptuária sem trazer dano à coisa, aí ele pode levantar, levar embora. Digamos que ele fez uma piscina lá de fibra. Essas piscinas de fibra, você cava o buraco, põe e pronto. Tá? Quer levar embora? Só pega lá o caminhão, muque, levanta, bota na carroceria e vai embora. Então, mesmo que tenha sido uma voluptuária, apesar de ele não ter direito à indenização, ele tem direito a levantá-la, tem direito a levar embora com ele. Então, o possuidor de boa-fé tem direito às benfeitorias úteis, necessárias, e de levantar as voluptuárias, se não for causar dano à coisa. Tá certo? Professor, onde está isso no código para eu ler melhor? 1219. Tá certo? 1219 é o artigo que diz que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando puder, sem detrimento da coisa. Poderá exercer o direito de intenção pelos valores das benfeitorias necessárias e úteis. Quando ele fala assim, se não lhe forem pagas, é porque pode acontecer o seguinte: o Richardson entrou de boa fé no terreno na casa do Benedito, e lá fez benfeitorias úteis, necessárias, e também montou a piscina. Quando o Benedito vai indenizar o Richardson pelas benfeitorias úteis e necessárias, o Richard diz assim, Benedito, eu vou levar a piscina também, tá certo? Eu vou levar a piscina também, que eu vou para outro terreno e vou colocar no outro terreno. Aí o Benedito fala assim, peraí, Richard, mas pô, você vai tirar a piscina, cara? Não te preocupa não, que eu vou tampar o buraco aqui e vai ficar normal, tá certo? E aí, assim, não, Richard, fala o seguinte, quanto é que tu pagou na piscina? Tá certo? Aí eu paguei 10 mil reais. Então tá aqui os 10 mil reais também, eu vou te indenizar por essa benfeitoria voluptuária. Então, se o Benedito pagar para o Richardson não pode tirar. O Richardson não pode se obstar a receber indenização pelas voluptuárias também, tá certo? Ele tem direito à benfeitoria útil e necessária, se está de boa fé, e tem direito de levantar, se não for paga, as voluptuárias para ele. De repente, o Benedito diz, não, eu vou pagar a piscina para não tirar daí. O Richardson vai ter que aceitar a indenização e não vai poder levantar essa piscina de lá. Compreenderam? Professor, vou precisar optar em sair da aula aqui, a net está oscilando, está tendo muito corte na sua fala. Assim que estiver disponível, considere a minha presença. Tá ok aí, né? Tenta assistir depois esse restinho de aula, vai ficar gravada, tá bom? Essa segunda parte, tenta assistir lá no AVA depois, para não ficar incompleto aí tua aula.
Certo, pessoal? Compreenderam, então, como é que funciona? É dessa forma. Então, é muito melhor você estar de boa fé em um terreno do que, né, estar de má fé, certo? E aí vocês podem perguntar, professor, então, e se o Benedito não quiser pagar o Richardson pela benfeitoria, como é que se diz? Pela benfeitoria voluptuária, pela piscina que ele colocou, tá certo? E o Richardson também não pode tirar a piscina de lá, porque senão vai quebrar a casa, vai danificar a casa. Ele colocou na sala, tem aquelas piscinas de sala, né? O pessoal coloca uma piscina na sala, aí tá com as casas chiques, né? Eu só vejo em filme essas casas assim, entendeu? Aí pode ser que ele não dê para levantar. Digamos que não seja uma piscina, digamos que seja um afresco, um quadro caríssimo que ele desenhou, ou que pagou para um pintor de renome internacional pintar na sala da casa, entendeu? O pintor foi lá e pintou aquele afresco, fez aquela pintura maravilhosa, assinou, né, João Picasso, tal, não sei o quê, o cara é tal, e aí ele tem renome internacional, custou quase 1 milhão aquela pintura. É uma benfeitoria útil? Não é. É uma benfeitoria necessária? Não é. Um afresco desse, um quadro desse, a pintura dessa é uma benfeitoria voluptuária. Agora eu pergunto, tem como ele cortar a parede para levar a pintura para outra casa sem prejudicar a casa? Não tem. Tá certo? Nem prejudicando a casa. Então, não tem como ele levantar essa benfeitoria necessária. E aí? Ele fica sem indenização do 1 milhão que ele gastou no quadro? E fica. Tá certo? Se ele não pode levantar sem prejuízo à casa, se o Benedito, o reivindicante, não quiser indenizar, dizer, não, pode levar. Não quero não, pode levar. Ele sabe que vai danificar a casa dele, né? Ele também não é obrigado a indenizar, pela lei. A doutrina que vocês possam estar lendo vão dizer que tem direito a uma indenização. Mas isso está no campo doutrinário. Essa indenização pela benfeitoria voluptuária está no campo doutrinário jurisprudencial. O Código ainda não diz que ele deve ter direito a uma indenização nestes casos, tá certo? Nesses casos aí, infelizmente, o Código não diz que ele deve ter uma indenização. A doutrina que levanta essa tese, alegando que senão haveria um enriquecimento ilícito por parte do reivindicante, por parte do Benedito, que vai ficar lá com um quadro de 1 milhão nas paredes da sua casa, que muitas das vezes a casa vale 200 mil, né? Então, infelizmente, a doutrina diz que isso é um enriquecimento ilícito por parte do Benedito, que deveria indenizar, mas a lei ainda não diz isso. Compreenderam? Tranquilos até aí? E retenção? Será que tem direito de retenção o possuidor de boa-fé? Diga, Richardson. Não, o senhor vai falar sobre o que eu ia perguntar agora. Ah, tá. E o possuidor de boa-fé? Será que ele tem direito de retenção? Ó, direito de retenção não tem o de má-fé. Mas imagina só vocês, o Richardson está lá, entrou no terreno, no imóvel do Benedito, de boa-fé. Tá certo? Entrou lá de boa fé, tem um justo título, realizou benfeitorias úteis e necessárias. Aí, tempo depois, aparece o Benedito, né, reivindicando a propriedade, dizendo que ele que é o proprietário, tá certo? E aí ele vai ingressar com ação para retomar essa posse dele, tá certo? Para tirar a posse do Richardson, que é o possuidor de boa fé, tá certo? Lógico que na defesa do Richardson, ele vai colocar, né, na sua defesa, além de pedir a improcedência da ação, o direito de ser indenizado pelas benfeitorias, caso o juiz entenda que realmente o Benedito é o proprietário, tá certo? Ora, neste caso, pessoal, o Benedito só vai poder tirar o Richardson de dentro da casa após fazer completa indenização das benfeitorias úteis e das benfeitorias necessárias, tá? Porque o Richardson, por estar lá de boa fé, ele tem direito à retenção. Ele fica no imóvel, fica ocupando o imóvel, até que o Benedito, se o Benedito nunca puder indenizá-lo, Benedito, resta para você sentar na sarjeta e ficar chorando, porque o Richardson ainda vai continuar no próprio imóvel, tá certo? Então, tem direito de retenção o possuidor de boa-fé, tá certo? Para vocês entenderem o que é direito de retenção, vocês podem entender como se fosse assim uma exceção que o próprio possuidor de boa-fé invoca no momento da ação de reintegração
para que ele possa permanecer na coisa até ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias. Certo? Dúvidas? Eu já adianto para vocês, quando vocês estiverem advogando, apesar de ainda faltar um tempinho para vocês começarem a advogar, mas se vocês forem contratados por um possuidor que está sendo provado que ele não comprou o proprietário, o imóvel do real proprietário, que ele pode vir a perder, né, aquilo que vai ter que sair do imóvel, perder aquele imóvel que ele está, e vocês vão fazer a defesa dele, obrigatoriamente, o momento de você citar o direito de retenção, o momento de você questionar o direito de retenção é na contestação, sob pena de preclusão, tá certo? Se você não fizer na contestação, preclui teu direito. Aí você não pode pedir retenção lá na sentença, tá certo? Então, tenha bastante cuidado, para que não perca o momento processual aí, tá certo? De você alegar o teu direito de retenção para pedir que fique no imóvel até que seja indenizado das ações que você fez, das benfeitorias que você fez no imóvel. Dúvidas, perguntas? Luiziane, aí eu não entendi a tua resposta. Esse não, tem uma vírgula depois dele ou não tem vírgula? Porque tu colocaste, não compreende muito bem sobre benfeitoria. Não, compreendi muito bem sobre benfeitorias. Ou não compreendi. Deixa eu explicar então. Eu não entendi muito bem quanto a respeito da voluptuária, quando o proprietário, ele quer se dar bem, digamos assim, que nós falamos, no caso, ele quer se dar bem em prol dessa voluptuária do possuidor. Tu fala, esse caso que você está falando é quando, por exemplo, a benfeitoria não pode ser retirada. Ela não pode ser retirada porque vai ter um prejuízo no imóvel. Lembra que o Código diz assim, que o possuidor de boa-fé, ele tem direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e também pelas voluptuárias de levantar elas, desde que não haja prejuízo ao imóvel. Então, o que é levantar elas? É retirar. Então, o Richard pode dizer assim, olha, eu vou levantar aqui a piscina, eu vou levar ela embora. O Benedito não pode se opor. Desde que esse vou levar a piscina embora, não estrague o imóvel, tá certo? Não prejudique o uso do imóvel. Então, ele pode levantar, pode levar embora. No caso que tu falaste, é quando o Richard não pode levantar a benfeitoria voluptuária sem prejudicar o imóvel. E aí eu dei o exemplo do quadro que foi desenhado na parede da sala, do afresco, né? Porque se ele for tirar o quadro, que é um quadro pintado, ele vai ter que tirar a parede da sala. E para ele tirar a parede, ele não vai prejudicar o imóvel. Então, nesses casos, o Richard não vai poder levantar a sua benfeitoria voluptuária. E ele vai ficar no prejuízo se o proprietário Benedito não quiser, falar, não, eu não quero essa benfeitoria. Lógico que ele vai dizer isso, né? Por quê? Porque ele sabe que o Richard não vai poder tirar, de qualquer forma ele vai ficar lá. Tá certo? É lógico que o Richard pode, tu não quer, pega uma tinta branca, vai lá e pinta a parede todinha e acaba com a pintura. Tá certo? Então, seria uma solução para o Richard, né? Só de mal. Mas, nesses casos que ele não pode levantar a benfeitoria sem prejuízo do imóvel, aí, neste caso, não tem indenização. O Benedito não é obrigado a indenizá-lo. Porém, a doutrina diz que sim. A doutrina e a jurisprudência diz que sim, que deve ter uma indenização, porque senão haveria um enriquecimento ilícito do Benedito. Mas a lei e o código não diz que tem que ter indenização. Tá certo? Numa prova, o que vocês vão responder? Que não tem direito à indenização. Porque agora que a doutrina está levantando essa tese de que tem que ter uma indenização, senão haverá um enriquecimento ilícito por parte do Benedito, né, o reivindicante. Mas a lei diz que não. Então, a resposta certa numa prova não tem direito à indenização. A não ser que seja uma prova aberta, tipo prova para juiz, né? Que aí vão fazer perguntas abertas, e aí você vai dizer, olha, a lei diz que não, mas a gente entende que deve ter e tal. É diferente. Tá certo? Então, é este caso aí que eu estou falando para vocês, que neste caso o Benedito vai se beneficiar, né? Dessa benfeitoria voluptuária do Richard, porque ele não pode tirar ela de lá, senão vai ter um prejuízo imóvel, e o Benedito não é obrigado a indenizar, certo? E aí ele vai acabar se beneficiando dessa benfeitoria do Richard, que é uma benfeitoria que ele fez de boa fé, porém, benfeitoria voluptuária. Mais dúvidas, mais perguntas, fique à vontade.
Não tem mais perguntas? Então vamos passar para adiante. Olha só, pessoal. Nós falamos que os efeitos causados pela perda ou pela aquisição da posse pode ter relevância jurídica em relação aos frutos, às benfeitorias, né? Então terminamos de ver esse efeito causado pela posse em relação às benfeitorias. E em relação ao terceiro que está lá naquele slide inicial que eu coloquei para vocês, em relação às ações possessórias, tá? Ou seja, as ações possessórias também são influenciadas pelos efeitos que causa a aquisição e a perda da posse. Certo? Então vamos estudar as ações possessórias, né? Dentro desse contexto de efeitos, certo? De efeito da perda e da aquisição da posse. Olha só, pessoal. As ações possessórias, olha como o nome diz, ações possessórias. Eu não discuto propriedade, não é ação proprietária, é ação possessória. Então, eu só discuto posse em ação possessória. Em uma ação possessória, tá? Não quer saber quem é um proprietário, quer saber quem esbulhou posse, tá certo? Mesmo que seja proprietário, ele não vai discutir propriedade em ações possessórias. Então, essas ações possessórias, elas são inerentes somente para discutir posse, tá? E ela serve para quê? Para que serve uma ação possessória? Até coloquei no slide para vocês. Essas ações possessórias vão se justificar pela necessidade de se restabelecer o status quo daquele que foi esbulhado. Qual era o status quo do esbulhado? Era a posse da coisa. Isso era o estado dele. Tinha posse, veio o esbulhador, esbulhou ele da sua posse e ele perdeu a posse. Para que serve uma ação possessória? Grosso modo, para restabelecer essa posse daquele que foi perdido ou daquele que está tendo turbada a sua posse. Certo? Isso está onde? Para que vocês possam iniciar pela lei. Artigo 1210. Tá? Artigo 1210, nós já até lemos ele hoje, né, na aula de hoje. Diz assim: o possuidor, pode abrir o artigo de vocês vão ver que diz desse jeitinho. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, vírgula, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado na sua posse, tá? Então, por esse artigo 1210, nós percebemos que temos 3 espécies de ações possessórias, certo? Nós temos a espécie de ação possessória manutenção de posse, temos a espécie de ação possessória reintegração de posse e temos a espécie de ação possessória interdito proibitório. Nós só temos essas 3 ações possessórias, tá? Manutenção, reintegração e interdito proibitório. Essas são as 3 ações possessórias que nós vamos se utilizar para buscar um amparo legal, um amparo judicial, para ou ser restituído no caso de esbulho total, ou ser mantido no caso de turbação, ameaça à nossa posse, ou pedir ao juiz que cesse qualquer ameaça à posse que esteja ocorrendo, né, sem que a gente tenha perdido ainda a posse, certo? Que é o interdito proibitório, certo? Então, todas as ações possessórias se reúnem ou se resumem a essas 3. Ah, professor, já ouvi falar na ação de dano infecto, que também diz respeito de posse. Nós temos diversas outras ações que vão citar posse, mas não são ações possessórias. As ações possessórias são somente essas 3 que eu coloquei aí no slide para vocês, tá certo? E se você observar, eu coloquei o nome dessas 3 ações possessórias numa pirâmide, né? Apesar de que passou a pirâmide aqui, mas dá para entender que aqui abaixo aqui tem uma pirâmide. Por que eu coloquei isso? Porque eu quis colocar para vocês numa escala de gravidade, tá certo? Porque é muito comum advogados entrarem com ação possessória, pessoal, sem saber o que está falando, ou porque não tiveram essa aula, não estudaram Floyd, não sei, ou sem, vamos dizer assim, sem ser com ação possessória pertinente para aquele momento processual, para aquele momento de gravidade de violação da posse, tá certo? E aí eles se confiam muito, porque eu vou explicar para vocês que nas ações possessórias vige aí o princípio da fungibilidade.
né? Mas a gente não pode trabalhar com o princípio da fungibilidade, esperando que ocorra a fungibilidade pelo juiz. Não, a gente tem que entrar com a ação correta. Então, essa escala que eu coloquei para vocês, nessa pirâmide, que começa no interdito proibitório, vai para manutenção de posse, vai para reintegração de posse, é uma escala de gravidade. Eu vou escolher o tipo de ação possessória a depender da gravidade da violação da minha posse. Como assim? Ora, se a minha posse, pessoal, ela está só sendo molestada, ela tem só uma ameaça à minha posse, eu vou entrar com uma reintegração de posse? Lógico que não. Digamos que eu tenho uma fazendinha, estou lá dentro da fazendinha, né? E aí eu vejo de manhã, amanhece, quando amanhece, tem várias pessoas em volta da cerca da minha fazenda, não entraram na minha fazenda ainda, não derrubaram cerca, não estão dentro do meu espaço ainda da minha fazenda. Eu posso entrar e sair, mas eles estão lá com foice, machado e olhando minha fazenda com olhos desejosos, esperando que em 2020... olhando minha fazenda com olhos desejosos, né? Querendo invadir, tomar o que é meu, como acontecia há algum tempo atrás, tá certo? Eles tomaram minha posse? Não. Eles estão turbando a minha posse, estão impedindo de eu entrar e sair, de plantar, de colher? Não. Então, eu não posso pedir ao juiz uma reintegração de posse. A integração de posse vai se dar quando houver esbulho, né? Eu não posso pedir ao juiz uma manutenção de posse, porque não houve nenhuma ofensa à minha posse ainda. Mas eu posso pedir ao juiz um interdito proibitório? Posso. Por quê? Porque o interdito proibitório serve para essas situações em que não houve violação à posse ainda, estricto sensu, tá certo? Não houve nada mais do que uma moléstia à minha posse. Eles só estão me incomodando por estar ali e eu estou prevendo que eles vão, né, invadir, mas não invadiram ainda, tá certo? Então o juiz só vai dar uma ordem para essas pessoas que estão lá, ou para o cabeça dele, né, dizendo assim, olha, não invadam a fazenda do Marcelo, tá certo? É isso que vai vir no interdito proibitório. Agora, se eles já derrubaram a cerca, se eles já entraram para dentro da minha fazenda, não tomaram a fazenda ainda, mas já derrubaram a cerca, já estão lá colhendo as frutas do meu pomar para comer, estou fazendo um churrasquinho ali com um bezerrinho que eu tinha, tá certo? Eles já não turbaram a minha posse, já não molestaram a minha posse, já não ofenderam a minha posse? Ofenderam. Mas eu já perdi a posse total? Não, eu estou dentro da fazenda ainda posso entrar e sair na hora que eu quiser. Mas eu já não posso mais ir para onde eles estão. Se eu for, me quebra no facão. Entendeu? Então eu não posso mais ir lá. Então parte da minha fazenda eu já não posso mais ir. Ei, aí eu não vou pedir um interdito proibitório. Vou pedir ao juiz que me conceda uma ordem de manutenção de posse, para que eles se retirem dessa parte que eles estão ocupando e eu mantenha a minha posse, porque eu ainda estou na posse, eu quero ser mantido nela. Apesar de eu ver que eles vão acabar me tirando, de baixo de facão, mas vão tirar. Então, senhor juiz, eu quero uma manutenção de posse, para que eu seja mantido a minha posse. Ó, já ofenderam a minha posse, quebraram a minha cerca, levaram a minha cerca e tal. Certo? Agora, se o cabeça, né, digamos que é o Zé Galinha, que é o cabeça dessa invasão, ele já entrou na minha fazenda, já me fez uma ameaça velada. Olha, você tem até amanhã de manhã para sair. Nós vamos ocupar. Ou você sai e nós toca fogo em tudo. Eles vão tocar fogo de qualquer jeito, né? Geralmente é assim. Aí eu pego e saí da fazenda. Não posso mais entrar. Não tenho mais acesso à minha fazenda porque eles todos estão lá. Tá certo? Comendo o meu gado e o milho que eu plantei. Tá certo? Eu pergunto a vocês, eu ainda tenho posse ainda? Não tenho posse. Nesse caso, eu fui esbulhado da minha posse. Qual a ação que é intentada contra o esbulho? Ação de reintegração de posse. Estão compreendendo, pessoal? Então, o tipo de ação possessória que eu vou escolher vai depender do grau de violação à minha posse. Tá? Do grau de violação. Aí eu sei qual ação possessória eu vou fazer essa intercorrência no judiciário para que eles possam me indenizar. Tá certo? Em que pese a reintegração de posse ser para o caso mais grave, eu vou começar a falar para vocês do interdito proibitório de violação da posse, tá? Então, nós vamos seguir nesse sentido aqui, ó. A setinha vai estar para cima, tá? Do interdito para a reintegração. Apesar de ser o interdito, a violação à posse, mais simples, tá? Então, vamos lá. O que é o interdito proibitório? Já até esclareci bastante para vocês, já falamos bastante sobre o interdito. Vamos só fixar o interdito proibitório.
Pessoal, todo possuidor que tiver um justo receio, tá? Não é qualquer besteirinha, não. Ele tem que ter um justo receio de ser molestado na sua posse. Ele deve pedir aí ao Poder Judiciário que faça cessar essa turbação, tá certo? E para isso ele vai se utilizar de uma ação chamada interdito proibitório, tá certo? O conceito dessa ação, ou a especificação dessa ação, pessoal, não está aí no CPC, não está no Código Civil, mas vai estar lá no CPC, tá certo? 567 do CPC, eu vou colocar aqui no chat para vocês. O artigo 567, 564, 567 do CPC, tá certo? Trata do interdito proibitório. Tá? Então, o 567 do CPC, ele diz o seguinte, que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o assegure da turbação ou exente, mediante proibitório, em que ao réu determinada pena pecuniária, caso... Tá certo? Pessoal, esse interdito proibitório, né, segurar o possuidor de uma moléstia à sua posse. Ele não foi ainda esbulhado. Ele ainda tem a posse, tá certo? Mas ele está com sério receio, justo receio, de ser molestado. Imagina que eu acordo de manhã, no exemplo que eu dei anterior, e abro a porta da porteira da minha fazenda e vejo lá 3 pessoas com uma foice e um facão. E eles não me dizem nada, só olham para minha fazenda. Justifica eu entrar com um interdito proibitório? Eu acho que não, pô. O que 3 pessoas vai fazer para invadir uma fazenda? Tá certo? Não tem nem lógica. Mas é diferente se eu acordo de manhã e eu acho ali 300 pessoas. Tá certo? Aí é diferente. Aí eu tenho um justo receio. Tá certo? Eu não posso imaginar que porque uma pessoa está passando na cerca da minha fazenda com uma foice, que ela quer me tomar posse da fazenda. Mas se tem 300 pessoas e a gente tem notícias que elas estão invadindo fazendas, aí eu tenho justo receio. Tá certo? Eu tenho justo receio. Hoje em dia é mais difícil disso acontecer, quase a gente não ouve mais falar, mas acontecia muito, né? Às vezes o fazendeiro, ele ficava sabendo que um grupo, né, de determinadas pessoas estavam vindo para aquele estado e ele já entrava com ação de interdito, vão invadir minha fazenda. E era uma certeza? Às vezes era, porque eles invadiam mesmo, tocavam fogo, matavam tudo, tá certo? Então ele já entrava com interdito. Mas hoje não se acontece mais. Então justifica, tem um grupinho ali que está passando em frente à terra, aí eu vou entrar com interdito proibitório, que pode ser que eles... Não, tem que ser um receio justo, tá certo? Tem que ser um justo receio, e não qualquer coisinha, né? Qualquer ameaçazinha, qualquer tal... Eu vou entrar com interdito proibitório. Vocês que estudam constitucional, vocês poderiam dizer assim, professor, mas isso não viola a Constituição, a legalidade? Porque só pode entrar com uma ação judicial quem tem interesse lá de processo civil, quem tem interesse processual. E não carece de interesse processual aquele autor da ação de interdito proibitório, posse violada, não teve sua posse esbulhada, e ele entra só para garantir que não haja isso, só por causa de uma ameaça, só por causa de uma moléstia à posse, isso não viola a Constituição? Não poderia vocês perguntar isso? Poderia, né? Me perguntem. Não é para você perguntar não. Pessoal, não viola a Constituição, pelo contrário, se adequa à Constituição. Tá certo? Porque se vocês abrirem a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, vocês vão verificar que lá vige o princípio do não afastamento do judiciário. Em outras palavras, diz que não se afastará do judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Não é isso que diz lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal? Não se afasta do judiciário qualquer lesão a direito ou mesmo qualquer ameaça a lesão. Olha, o interdito proibitório é o quê? É uma ameaça à posse do possuidor. Então, a Constituição ampara o interdito proibitório, tá certo? Porque ela permite com que você possa também entrar com uma ação judicial para garantir que não haja uma ameaça de lesão ou que não se concretize essa ameaça de legislação, de lesão.
tá certo? E o nosso legislador processual civil e também civil, ele já tem essa ameaça de moléstia à sua posse como uma verdadeira violação do direito. Então, se é uma verdadeira violação efetiva do direito de propriedade, tá certo? Cabe você discutir isso em juízo. Dúvidas, pessoal? Se tiverem, façam perguntas aí. Então, veja bem, o juiz, quando ele receber a ação de pedido proibitório, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente expedir um mandado proibitório, que está lá no 567 do CPC, tá? E neste mandado proibitório, ele vai dizer assim, Zé Galinha, olha, não entre na fazenda do Joãozinho, tá certo? Porque se vocês entrarem, vocês vão ser responsabilizados e vão ter que pagar uma multa de R$ 1.000 por dia, tá certo? Então, não invadam a terra do seu Joãozinho, tá certo? Ele sempre comina uma multa, tá certo, pecuniária, para que seja paga. E, às vezes, pode determinar também, né? Pode determinar também aí uma pena um pouco mais grave, tá certo? Então, nesse caso, o pretenso invasor vai ter que pensar duas vezes, né? Porque ele sabe que se ele descumprir uma ordem judicial, descumprimento de ordem judicial é crime, tá certo? Aí ele pode responder por desobediência ou alguma outra coisa nesse sentido, pode vir a ser preso, certo? Então, é uma forma de você, né, evitar que você seja esbulhado, entrar com uma ação de interdito, já prevendo, né, tá certo? Prevendo que aí você pode ter uma garantia de não ter esse esbulho aí iminente, tá? Também tem que ser um esbulho, uma ameaça iminente, não é algo que, por exemplo, eu ouvi dizer lá no Rio Grande do Sul que tem uma equipe de pessoas lá que estão vindo para o Maranhão para invadir fazenda. Aí eu já entro com interdito provisório para minha fazenda ser invadida. Não, tá certo, pessoal? Tem que ser um justo receio, tem que ter, assim, essa moléstia tem que ser iminente, tem que estar acontecendo, não é algo que está no ideário da pessoa que pode acontecer, tá certo? Imagina vocês, né, nessa discussão toda que está no nosso país aí, essa confusão toda na política, alguém entre, né, alguns políticos pedindo que coloque exército na rua, meu Deus do céu, e que faça não sei o quê, e que não quer que o exército tome, meu Deus do céu, é isso. Alguém entra com interdito proibitório, prevendo que se tiver uma guerra civil no Brasil, ele não quer que ninguém invada a sua casa, suas terras, tá certo? É algo factível? Pode até ser, mas na realidade hoje, não. Então não cabe aí um interdito proibitório nesse sentido, tá certo? Dúvidas? Não tendo perguntas, vamos passar adiante. Olha só, é muito importante vocês entenderem a seguinte situação. O interdito proibitório, que é ocasionado devido a uma moléstia à posse, essa moléstia à posse tem que ser uma moléstia ilegal, ilegítima. Tá certo? Tem que ser, não, vamos só terminar interdito proibitório. Então, veja bem, essa moléstia à posse tem que ser uma moléstia indevida. Tá certo? Eu também acho muito conteúdo, pessoal, mas infelizmente a coordenação me exige que eu dê o horário integral da aula para vocês. Teve aluno que foi reclamar na coordenação que estava pagando 3h30 de aula e só estava dando 2. Então eu não posso, eu tenho que seguir o que vocês contrataram, tá? Então, infelizmente, eu tenho que dar as 3h30 de aula, porque é o que vocês pagaram, vocês estão pagando por 3h30 de aula. Eu tenho que cumprir, a coordenação me exige que eu cumpra esse horário, tá? Então, eu vou encerrar às 11, 11h10, porque eu posso encerrar até 15 minutos antes, tá certo? Eu 15 minutos de tolerância. Mas eu também compreendo muito conteúdo para vocês, né? Mas, infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu tenho que preencher o horário, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou só encerrar interdito proibitório, aí a gente encerra, certo? A gente encerra com conteúdo. Cirob, tu não pode dizer nada, não, Cirob. Tu entrou aí, já era 10h30, então... Cirob não pode dizer nada. O Cirob está só com 1h30 de aula, não pode nem reclamar. Estou brincando, viu, Cirob?
Ei, vamos lá. Então, olha só, essa violação, a essa moléstia à posse, ela tem que ser injusta. Imagina só vocês, me digam sim ou não. Olha só, preste bem atenção na situação aqui. O Jorge, ele alugou uma casa para o Luiz Fernando, tá certo? O Jorge alugou uma casa para o Luiz Fernando. E aí, o Luiz Fernando não paga aluguel, não pagou o aluguel, está com 3 meses atrasado. E o Jorge manda para ele uma cobrança. Olha, Luiz Fernando, ou você me paga, ou eu vou entrar aí na casa, vou desligar a energia, vou cortar a água e vou te tirar daí. Certo? Vou trocar a fechadura. Eu pergunto a vocês, entrar com uma ação de interdito proibitório, alegando que o Jorge está turbando a sua posse, está molestando a sua posse? Ou então o Jorge manda aquelas notificações dizendo assim, olha, eu estou entrando com uma ação judicial de cobrança de execução e uma ação de despejo. Isso é um motivo para o Luiz Fernando entrar com uma ação de interdito proibitório, alegando que o Jorge está turbando ou molestando a sua posse? É lógico que não, né, gente? Por quê? Porque a atitude do Jorge é correta, ele é o proprietário, ele está apenas comunicando que ele vai entrar com uma ação judicial, tá certo? Então, esse tipo de ameaça, entre aspas, não pode ser utilizada para justificar aí um interdito proibitório, senão seria um absurdo, tá certo? A mesma coisa, né? O oficial de justiça chega na porta da casa do Joãozinho e, Joãozinho, eu vou arrombar a porta se você não abrir. O Joãozinho pode entrar com uma ação de interdito proibitório contra o oficial de justiça? É lógico que não, porque ele está aí, né, cumprindo uma decisão judicial, ele está de forma legal, está ameaçando a posse de Joãozinho, tá? Mas ele está fazendo isso de forma legal. Ele está apenas cumprindo com o exercício normal de um direito. Tá certo? Ah, professor, mas é legal, está lá no Código Civil. Gravem aí esse artigo, o artigo 153 do Código Civil, tá certo? O artigo 153 do Código Civil, ele diz que não se considera coação ou ameaça, não é assim, por isso me lembro, não se considera coação a ameaça a um exercício normal de um direito. Então, não posso considerar coação essa ameaça do exercício normal de um direito, tá certo? Em que a pessoa está escorada no exercício normal de direito, está cobrando, reivindicando alguma coisa que é direito dela, eu não posso considerar isso como uma ameaça, tá certo? Então, tenhamos bastante cuidado com isso. Então, essa ameaça, ela tem que ser ilegal, ilegítima, e não uma ameaça legal. Diga, Augusto. Professor, mas, por exemplo, eu estava com essa dúvida até quando a gente teve aquela aula e eu esqueci de perguntar. E agora, como o senhor tocou de novo no assunto, aí eu vou aproveitar para perguntar logo. Por exemplo, tem uma pessoa que está pagando aluguel, tudo certinho, ela tem um contrato de aluguel, né? Então, ela é possuidora. Se ela estiver pagando tudo certinho, tem a posse direta. Ela está pagando tudo certinho, só que o contrato tem 1 ano de vigência. Professor, se por acaso eu estiver pagando os meus aluguéis certinho e o proprietário da casa quiser romper, quiser me tirar da casa, mesmo ainda não tendo esse 1 ano, eu posso entrar com uma ação de manutenção de posse? Eu pagando... Sim, pode entrar tanto com interdito quanto a manutenção de posse. Por quê? Porque neste caso, esta agressão à tua posse por parte do proprietário não é legítima. É ilegítimo, ele está descumprindo o contrato. Pode acontecer a seguinte situação, Augusto. Você quer montar um negócio em um determinado galpão da Louisiana, tá certo? Aí você aluga o galpão dela por 5 anos. Depois que tu aluga esse galpão por 5 anos, por R$1.000 por mês, aí chega a Eduarda Kaline e fala, Louisiana, eu quero te pagar 5 mil naquele teu galpão por mês. Tu vai alugar para ele, tu alugou para ele por 1.000, eu te pago 5. E aí, Louisiana, caraca, eu vou perder R$4.000 por mês. Eu vou dar um jeitinho do Augusto sair de lá. Ela começa a turbar a tua posse. Ela manda cortar luz, ela manda cessar água, ela quer estar entrando toda hora no teu imóvel, atrapalhando teus clientes, ela quer forçar você a pedir a rescisão daquele contrato.
Isso é uma intervenção legítima da posse por parte do proprietário? Neca de pitibiriba, não é, tá certo? Ela está ilegitimamente turbando, molestando a tua posse. Justifica você entrar com uma ação contra ela? Sim, ou de manutenção, se ela já tiver realmente turbado, ou realmente ela esteja aí, de grosso modo, ofendendo a tua posse, ou você entra com interdito proibitório pedindo ao juiz que determine que ela se afaste do imóvel até que termine o contrato de locação, certo? Então, perfeitamente, pode sim. O que eu digo para vocês e que não pode é se for uma turbação, for uma ameaça, for uma moléstia à posse de forma ilegítima. Aí você pode entrar com ação normalmente. Tá certo? Agora, legítimo, de forma legítima, não. Tá ok? Só para a gente encerrar, pessoal, tem mais perguntas? Diga aí. Professor, e eu posso botar uma cláusula de, por exemplo, de rescisão nesses contratos? Aí, mesmo a pessoa pagando todo mês certinho, eu poderia, por exemplo, botar uma cláusula de rescisão e quebrar o contrato? E pagar, sei lá, uma multa para ela? Contrato é negócio jurídico. Vocês já estudaram contratos dentro da família do fato jurídico. Contrato, ele figura como negócio jurídico, subespécie de um ato jurídico. E os atos jurídicos sempre se dão conforme a lei, tá? Você pode inovar no contrato, você pode acrescer cláusula, pode diminuir cláusula, pode fazer o que você quiser no contrato, desde que não viole a legalidade, tá? Ou a função social desse contrato, você está livre para colocar qualquer cláusula. Uma cláusula de reprovenda, uma cláusula rescisória, tá? Uma cláusula que infringe a multa, não tem problema nenhum. Se você colocar uma cláusula rescisória e estipular uma multa, você paga a multa e acabou, aí você rescinde o contrato normalmente. Tá certo, tá certo. Obrigado. Certinho? Então, para a gente encerrar interdito proibitório, hoje, pessoal, nós vimos aí a partir da emenda 54, a emenda 54, que isso não é recente, é de 2004, né? Já tem aí 2014, 10 anos, 2020 já tem aí 14 anos, né? Não, 16 anos. Então, com a emenda constitucional 54, houve um acréscimo, uma abrangência muito maior da competência da Justiça do Trabalho. E pela emenda constitucional 54, a Justiça do Trabalho passou a ser competente também para dirimir essas ações que envolvam direito de greve, tá certo? E, por consequência, os interditos proibitórios decorrentes de greve, tá certo? Então, a partir de 2004, hoje é aplicado também nas relações de trabalho o interdito proibitório. Lembra aqueles funcionários que fazem piquete na porta da empresa e não permite que ninguém entre, não permite que ninguém tenha acesso à empresa? Isso aí é violação da posse do proprietário da empresa. O proprietário tem que ter acesso à sua empresa. Ele tem que permitir que os funcionários entrem para trabalhar. Se o movimento grevista está impedindo o acesso de pessoas para o interior da empresa, o proprietário pode posse, ou de interdito proibitório, ou de manutenção de posse. Tá certo? Cabe, então, o interdito proibitório nas relações trabalhistas também, quando for para dirimir conflitos que envolvam o direito de greve. Tá certo? Greve é um direito constitucional, você pode fazer, desde que não impeça o direito de ir e vir dos outros. Tá? Você pode fazer o teu piquete lá, não quero trabalhar, fica na porta da empresa, fazer teu batuque lá, tua greve. Porém, não pode impedir o acesso da empresa do proprietário e também de outros funcionários que queiram trabalhar. Isso é violação da posse. E aí justifica um interdito proibitório, uma manutenção, uma reintegração de posse por parte do proprietário da empresa, para permitir com que todos tenham acesso, tá, e não percam a posse da sua própria empresa. Tranquilos? Dúvidas, perguntas? Podemos encerrar? Aí, na aula que vem, a gente fala das outras espécies de ações possessórias, tá bom? A manutenção e a reintegração de posse. Então, pessoal, um abraço para vocês, uma boa quinta-feira, um bom descanso para vocês, tá certo?